Salmo de número 131. O tema dessa ministração de hoje é Esperando em Deus. Precisamos aprender a confiar e a esperar em Deus. Estamos num tempo profético chamado tabernáculos. E tabernáculos tem 3 significados: proteção, provisão e descanso. Então, quando nós vivemos pela fé, não vivemos atribulados, não vivemos angustiados, ansiosos, desesperados. Quando vivemos pela fé, cremos num Deus que nos ama, que nos protege, que nos supre, que nos abençoa porque é um Pai. E por crermos nisso, podemos descansar, podemos ter uma vida diferente da vida que as pessoas que estão no mundo vivem, que é uma vida angustiada, atribulada, porque as pessoas vivem correndo atrás das suas necessidades. E quando a gente conhece ao Senhor, a gente aprende a confiar nele, sabe que ele cuida da nossa vida e aprende também a descansar nele. Então, uma vida mais tranquila, a vida que a gente tem, embora seja uma vida com bastante trabalho. Senhor, eu quero consagrar a Ti este momento da ministração da Tua palavra, pedindo ao Senhor, meu Pai, que esta palavra tão preciosa, tão séria e profunda, ela possa vir do Teu trono da graça e alcançar agora o espírito da Igreja El Shaddai, o espírito de cada pessoa que está aqui hoje, mesmo sendo pela primeira vez. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos toque com a sua vida, com o seu poder, trazendo ao nosso espírito a sua palavra revelada, a sua palavra ungida, de forma que ela cumpra em nós todo o propósito pré-determinado pelo Senhor. Destaca os teus anjos, exércitos de anjos numerosíssimos, poderosos, para que estabeleçam sobre nós céus limpos, céus abertos, céus completamente descontaminados de toda e qualquer presença do mal, porque nesta hora nós atamos ao valente Satanás e declaramos que ele e os seus principados, potestades, dominadores, forças espirituais da maldade estão completamente anulados, destituídos de poder, banidos deste lugar físico e espiritual, o qual nós consagramos ao governo, a presença, a manifestação soberana do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Fala conosco, Senhor, e cumpre em nós toda a Tua vontade através dessa palavra, me capacitando e permitindo que a igreja não ouça a voz do homem, mas que ela ouça a voz do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Esse salmo é poético e foi escrito por um homem chamado Davi, o rei Davi. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Queridos, o tema de hoje é um ensino muito precioso. É o ensino de aprendermos a depender de Deus e sabermos esperar nele. Isso é mais do que uma ideia, isso define um estilo de vida. Isso muda a nossa maneira de ser, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de viver. Porque algo que deve estar consolidado em nós é o entendimento de que Deus, Ele tem o poder sobre todas as coisas. Tudo está sob o domínio dEle. O Senhor diz na sua palavra que nada lhe foge ao controle. Ele tem o poder sobre tudo e sobre todos, ele tudo sabe.
Ele tudo vê, Ele tudo pode, porque Ele não é homem, Ele é Deus. Amém? E é muito bom nós sabermos que nós cremos neste Deus vivo, neste Deus todo-poderoso, que reina soberanamente, acima dos céus, acima da terra, e que é um Deus que nos ama. Um Deus que se importa conosco, a despeito da sua grandeza, porque diante de Deus nós somos menos do que nada, nós somos o vermezinho de Jacó, nós somos uma poeirinha perdida no cosmos. Apesar da grandeza de Deus e da nossa pequenez, os seus problemas, as suas dores, as suas aflições, os seus anseios e sonhos, eles estão perante a face do Senhor. O Senhor conhece você. O Senhor sabe de tudo que se passa na sua vida. Ele esquadrinha até o seu próprio coração. Até o que passa dentro do seu coração, Ele vê, Ele sabe, Ele conhece. Inclusive, isso fica comprovado na palavra, quando Deus diz, o homem, ele olha o exterior, mas Deus vê o coração. A palavra de Deus diz que Deus esquadrinha os nossos pensamentos, que Deus sonda e pesa os nossos corações, ou seja, que tipo de intenções, que tipo de ideias, que tipo de sentimentos estão guardados dentro do nosso coração. Então Ele é esse Deus que conhece todas as coisas e que deseja se relacionar conosco. A Bíblia diz que nada acontece na terra sem a permissão do Senhor. Quando a gente lê o livro de Jó, nós percebemos que até Satanás, ele vai diante do trono de Deus, pedir autorização a Deus para poder tocar na vida de Jó. Então, o Senhor tem o domínio sobre o reino dos humanos, sobre o reino dos espíritos. Ele é Senhor de tudo e de todos, tanto nos céus quanto na terra. Nada acontece sem a permissão dele. Também o Senhor Jesus diz que até os cabelos da nossa cabeça, eles estão contados. Ou seja, Deus sabe tudo a seu respeito. Até quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Uns mais, outros menos. Mas Ele sabe sempre o número exato. Para os que não têm o Espírito de Deus, essa ideia deste Deus vivo que tudo vê, tudo sabe, tudo pode ser algo difícil de acreditar, algo do qual as pessoas podem até zombar. Ah, que Deus vai estar preocupado com você, Deus vai querer saber dos seus problemas. Tem gente que diz isso, não é? Deus tem tanta coisa importante para resolver, Ele vai se preocupar com coisas pequenas assim que você está pedindo para Ele. Pois eu quero dizer que nós não podemos balizar a pessoa de Deus, nós não podemos definir Deus por aquilo que nós somos, porque nós é que somos imagem e semelhança dele, não Ele de nós. Então Deus não é limitado como nós. Deus não é como o homem que não consegue ouvir, ou que não consegue falar, ou que não consegue atender a mais de uma ou duas pessoas ao mesmo tempo. Se duas pessoas vêm falar com a gente já fica atônito. Mas Deus não está preso a esse limite. Deus vê e ouve a todos. Deus conhece a vida de todos. Por quê? Porque Ele tem uma relação no seu espírito particular, individual, com cada um de nós. Então, quando você se achega diante de Deus para derramar perante Ele o seu coração, falar dos seus problemas, pode ter certeza, Deus está te ouvindo. E Ele não só está te ouvindo, mas Ele está pronto para te atender. Ele é um Deus justo, misericordioso e bom, que diz na sua palavra, os meus ouvidos não estão ensurdecidos, nem a minha mão encolhida, para que eu não possa salvar. Se você se alegra de servir a um Deus tão lindo como esse, dê um aplauso a Ele, porque Ele é digno. Então, para as pessoas que estão no mundo sem Deus, isso pode parecer loucura, mas para nós que somos tidos por Ele, não é para aqueles que o têm, mas para aqueles que são tidos por Ele, porque o Espírito de Deus nos possui, nós somos dele, nós somos seus filhos, nós somos
ovelhas do seu pastoreio, nós somos seus discípulos e a nossa vida está nas palmas das mãos dele. Isso para nós representa segurança e descanso. Você tem um Deus que tudo vê, que tudo sabe, que tudo pode, que te ama, que é misericordioso, justo e bom. O que representa isso? Você se sente seguro. Eu me sinto seguro de ter a minha vida consagrada a Deus, de ter a minha vida governada por Deus. Por quê? Porque eu sei que Ele é bom. Eu sei que Ele me ama. E eu sei que Ele vai fazer sempre, em qualquer circunstância, sempre o melhor por mim. Então isso representa o quê? Uma vida tranquila. Quem quer uma vida tranquila aí? Precisa trabalhar para que a sua fé seja dessa maneira, uma fé que confie em Deus de todo o coração. Deus é bom, Ele é um Pai que ama e que cuida de nós, principalmente se nós aprendemos a confiar nele e a depender dele, deixando que ele de fato guie a nossa vida. Amém? Aonde é que vai se manifestar essa proteção, essa provisão, essa segurança, esse descanso que Deus pode nos dar? Na vida daqueles que nele crerem de verdade, na vida daqueles que entregarem de fato a sua vida, o controle de todas as coisas na mão dele. Amém? Isso representa o quê? Aprendemos a depender do Senhor. Para que a gente viva dessa maneira, para que a nossa vida esteja assim protegida, blindada, suprida, abençoada e no centro da vontade de Deus, o rei Davi nos ensina uma fórmula nesse Salmo 131 aqui. Davi foi um homem que viveu muitas coisas, lutas, guerras, crises familiares, problemas com a sua própria alma, problemas com inimigos espirituais, com inimigos humanos. Foi perseguido, foi amado, foi exaltado. Se viu na sua fraqueza quando pecou, quando adulterou, quando caiu. Mas Deus o amava e Deus pôde socorrer a Davi, preservar Davi em todo o tempo, porque Davi sempre foi alguém que esperou em Deus, que confiou em Deus. Tanto é que é o que ele está expressando aqui nesse salmo. Ele está dizendo que o coração dele não era soberbo, que nem tampouco era altivo o seu olhar. A altivez do olhar significa a nossa autossuficiência, às vezes aquela independência do Espírito de Deus. Ele diz: eu não ando à procura de grandes coisas para mim, nem de coisas maravilhosas demais. Ao contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma e fico nos braços de Deus como uma criança desmamada que se contenta agora em receber o carinho da mãe. Eu não quero nada, eu só quero ficar nos braços do meu Deus, porque Ele sempre me sustenta. Amém? Essa era a forma de Davi crer. E quando ele vai dando aqui ele vai falando esses versículos, cada um deles é para nós um ensino, uma verdade muito profunda que deve alcançar o nosso espírito, que deve ficar registrada, marcada dentro de nós, que o Espírito Santo marque com o fogo dele essa revelação no teu espírito. Em nome do Senhor Jesus, porque esse é um legado permanente, essa é uma bênção muito importante que define o futuro, não só de alguém que possa crer no Senhor, mas define até o futuro dos seus próprios filhos. Muitas coisas que se passaram na vida de Davi definiram o futuro dos filhos dele, tanto para bem quanto para mal. Então é como eu falei aqui outro dia, nós precisamos ver muito bem como nós vamos nos conduzir hoje, porque o nosso hoje vai determinar o nosso amanhã. Eu preciso pensar muito bem que tipo de sementes eu estou plantando na minha caminhada pela terra, porque as sementes que eu plantar hoje vão definir a colheita que eu vou ter amanhã. E não só a minha colheita, mas a colheita dos meus filhos e dos filhos dos meus filhos. Amém? Então, quando Davi, ele fala, não é soberbo o meu coração, ele está querendo dizer o seguinte: alguém para depender de Deus e poder receber a graça de Deus, poder ser cuidado, protegido, livre por Deus de todo o mal e de toda a tentação do mal, essa pessoa precisa limpar o seu coração da soberba. A soberba é um espírito maligno.
que afasta o homem de Deus, que quebra a comunhão do homem com Deus e que o engana. A soberba é uma serpente traiçoeira que enlaça o homem, que alcança a vida do homem, o coração do homem, sem que o homem se dê conta disso. O apóstolo Edilson, ele fala uma coisa que para mim é fantástica. Eu não sei onde é que ele arrumou esse exemplo, eu acho que é inspiração divina, mas ele é tão esclarecedor, ele é tão didático. O apóstolo Edilson é o apóstolo lá da igreja El Shaddai de Campo Grande. Ele diz assim: a soberba é que nem o mau hálito, quem tem não sabe que tem. É perfeito. E é nocivo, é ruim como o mau hálito. A soberba é um mau hálito espiritual, que incomoda principalmente o Espírito de Deus, que convive conosco dentro de nós. Então você imagina o Espírito Santo escutando, sentindo esse mau hálito de noite na vida de alguns. A soberba leva o homem a pensar que ele é mais sábio do que Deus. A soberba esconde-se na vida do homem, o enlaça, como eu falei, como uma serpente, né? Imagina aquela cobra assim, enlaçando uma pessoa, o coração dela, as pernas dela, o pescoço, para depois derrubá-la, para depois picá-la, trazendo consigo a morte, porque geralmente um tipo de espírito maligno, ele vem abrir a porta para outros. A Bíblia diz que a soberba precede a queda. Ou seja, esse espírito vem para derrubar os homens de Deus, para derrubar os servos de Deus, para estarmos decaídos da graça, separados de Deus, que é quem nos dá a vida. E, como eu disse, a soberba é um espírito que vem como embaixador penetrar na vida de alguém para abrir a porta para outros espíritos. O primeiro sentimento que houve no coração de Lúcifer antes que ele caísse foi a soberba. Ele se envaideceu por causa dos dons, dos talentos, da beleza, da sabedoria que Deus deu a ele, e se achando o cara, ele teve a porta do seu coração aberta também para a cobiça e depois para a rebeldia, porque ele passou, depois da sua soberba, achar que ele era igual a Deus, então ele passou a cobiçar o trono de Deus, e ele depois se rebelou contra Deus, e por se rebelar contra Deus, foi lançado fora da presença de Deus, se tornando de um anjo que estava na presença de Deus para servir a Deus, de um querubim ungido por Deus, ele se transformou nesse espírito totalmente desprovido de misericórdia, mau, que a Bíblia diz que veio ao mundo para matar, para roubar e para destruir. Então, ele se tornou assim depois da sua queda. O rei Saul era um homem vaidoso a ponto de, numa nação onde construir ídolos era um crime contra a lei, era um pecado gravíssimo, Saul manda fazer uma estátua dele mesmo para colocar no meio de Israel. Então por aí você mede o quanto esse homem se amava, o quanto esse homem se achava o cara. E a sua soberba o levou também a desobedecer a Deus, o levou à rebeldia e depois à queda. Saul, por causa da sua soberba, por causa da sua rebeldia, ele perdeu a unção, ele perdeu o reino, ele perdeu os seus filhos, depois ele perdeu a sua própria vida. Então a soberba é uma coisa extremamente nociva e nós devemos rejeitar, renunciar e clamar a Deus para que nos livre desse mal. Diga: Senhor, livra-me da soberba, da vaidade, da cobiça, em nome do Senhor Jesus. Lava-me, Senhor, com o sangue do Cordeiro e me livra deste grande mal que é a soberba, em nome de Jesus. Amém. Olha o que o rei Davi diz a respeito da soberba: Senhor, livra-me da soberba, porque fazendo isto, o Senhor me livrará de um grande mal. Davi sabia que a presença da soberba na vida de qualquer homem era já o prenúncio da sua queda. Quando alguém começa num ambiente
qualquer, seja de escola, seja de trabalho, seja ministerial dentro da igreja, se envaidecer, se achar muito bom, muito importante, melhor do que os outros ao seu redor. Daqui a pouco isso migra para a vida do líder, se acha melhor do que o líder. Daqui a pouco essa pessoa está igual Satanás, se achando melhor do que Deus. E por causa disso, muitas pessoas se afastam de Deus, porque eu sou melhor do que ele, eu não preciso dele para nada. Para que eu preciso de Deus? Para que eu preciso de comunhão com Deus? Para que eu preciso de líder? Para que eu preciso de igreja? É um princípio de soberba. Mas o princípio da soberba é também o princípio da queda. É o princípio da rejeição do próprio Deus pela vida daqueles que vivem enlaçados por essa serpente. Nós devemos nutrir um espírito quebrantado e humilde, porque aos humildes Deus exaltará, mas aos soberbos ele humilha. A palavra de Deus diz que Deus resiste aos soberbos. Os soberbos não alcançam graça aos seus olhos. Os soberbos não agradam ao Senhor. Abacuque, capítulo 2, diz assim: eis aí o soberbo, a sua alma não é reta nele. Ou seja, dele eu não me agrado. Seu coração para mim é um coração corrompido, mas o meu justo viverá pela fé. Só pode viver pela fé quem é humilde a ponto de reconhecer que precisa de Deus, que depende de Deus. E aquele que é humilde não é só humilde, ele é também sábio. Por quê? Porque o soberbo não pode aprender mais nada porque ele já sabe tudo. Mas o humilde, a palavra de Deus diz que com ele habita a sabedoria. Uma pessoa humilde é aquela pessoa que sabe que Deus sempre lhe poderá ensinar algo melhor e algo maior para a sua vida. Então nós devemos nutrir, queridos, essa humildade. A humildade é uma das principais características de Cristo que deve existir presente na nossa vida se nós somos verdadeiramente cristãos. Amém? Se nós somos cristãos de verdade, ou seja, se o nosso modelo é Cristo Jesus, eu quero te dizer, Cristo Jesus é o modelo máximo da humildade na face da terra, porque ele era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Filho de Deus, que veio do alto, mas ele se colocou entre os homens e ele se esvaziou, ele se humilhou, ele se fez servo de todos. Ele veio para o meio de um povo impuro e mau, contaminado e agressivo pelo pecado, a ponto de que o tomaram e o mataram, tão simplesmente para nos salvar. Então Jesus deu o maior exemplo de humildade naquela cruz e ele nos incita a sermos semelhantes a ele, sendo santificados através da humildade. Ele diz: eu não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Presta atenção. No primeiro momento, Davi fala assim: meu coração, graças a Deus, está livre da soberba, da vaidade. E, em segundo lugar, o meu coração está despojado, está livre de cobiça. É muito importante isso, queridos. Isso faz parte de uma vida espiritual sólida, de uma vida espiritual e ministerial, e social, e familiar, inabalável. Se você quer ser uma pessoa que não pode ser tocada pelo mal, muito pelo contrário, que será em todo o tempo tocada e abençoada por Deus, seja uma pessoa humilde, uma pessoa isenta de vaidade e que tenha o seu coração vazio, seu coração despojado. Olha isso, não ando à procura de coisas grandes e também de coisas maravilhosas demais para mim. Isso fala do quê? De despojamento, de um coração livre de vaidade e de cobiça. O que é muito bom. A gente é bom, é confortável, é seguro. A gente não ficar no nosso coração querendo grandeza, querendo só riqueza.
eu quero isso, eu quero aquilo. Quando a nossa alma é muito voluntariosa, quando o nosso coração está muito cheio de ambições, de projetos, quando a nossa alma está obstinada em conseguir determinados objetivos, quero ser famoso, quero ser poderoso, quero ser rico, quero mandar em muita gente, quero ter uma multidão. Mas não é para servir, não é para amar, é para que essa multidão mostre para tudo e para todos o quanto você é poderoso, o quanto você é o cara. Essa motivação é errada. Nós devemos tomar cuidado, porque o livro de Tiago, capítulo 4, versículo 1 a 3, diz que nós devemos tomar cuidado, porque toda cobiça procede do próprio coração humano. Então, se o nosso coração não está desejando tanta coisa, se o nosso coração não está assim, projetando grandes coisas, como diz aqui o rei Davi, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim, quando o meu coração está assim, limpo, vazio, despretensioso, porém limpo, vazio, disponível para Deus, então Deus pode me levar às grandes coisas, Deus pode me dar as grandes coisas, as coisas melhores dessa terra. E eu quero te declarar que Ele vai te dar não só esse coração livre, desimpedido, despojado, como Ele vai te fazer comer, possuir e desfrutar do melhor dessa terra. Se alguém recebe, por favor, dê um aplauso aí ao Senhor. Merecia até um grito de júbilo, porque esse é um benefício muito grande. Amém? Você ter esse coração despojado. Sabe por quê? Vamos lá para Tiago. Tiago 4, 1 a 3. Tiago 4, 1 a 3. Está falando aqui da cobiça. A vida de uma pessoa vira uma confusão, vira uma guerra, vira uma tribulação, quando o coração dela está cheio de cobiças, cheio de projetos, cheio de angústias, produzidas pelas muitas coisas que aquela pessoa quer, com motivação errada. Tiago 4. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Dá para você compreender? Olha o que fala o versículo 2: cobiçais e nada tendes. Então, há pessoas cujo coração é cheio de cobiça. Quando há esse desejo exagerado, exacerbado, obstinado por riqueza, por grandeza no coração do homem, este homem está em perigo. E quando eu digo este homem, não estou falando do homem masculino, estou falando desse ser humano, dessa criatura de Deus nessa terra. Amém? Nós precisamos tomar cuidado, queridos, porque essa é uma das coisas com as quais o inimigo nos tenta. Encher o nosso coração de vaidade, trazer ao nosso coração tanta cobiça, encher o coração do homem de anseios, de necessidades, de planos, que na verdade o homem nem precisa tanto deles, mas quando o homem dá lugar a essas coisas no seu coração, ele entra numa rota de perigo.
Apóstolo, mas as palavras aqui ultimamente está sendo cada exortação tão forte, tão profunda, né? Sabe por quê, meu querido? Deixa eu te falar uma coisa. Deus não quer que você seja um medíocre. Deus não quer que você seja uma pessoa facilmente enlaçada pelo diabo. Deus te chamou para ser um nobre nesta terra. Deus te chamou para viver os sonhos melhores e maiores de Deus. Então você tem que ser uma pessoa forte no espírito, criada, formada, forjada, consolidada à imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Se alguém se parece com ele aqui, por favor, dê um aplauso aí ao Senhor. A igreja El Shaddai é uma igreja de líderes fortes, de líderes que não vão tropeçar, que não vão cair, que não vão se atrapalhar, nem se enlaçar pelas coisas dessa vida. Não vão estar à mercê do diabo para caírem por causa de vaidade, de cobiça, de amor a dinheiro, de desejo por poder e por fama. Não, nós estaremos caminhando no temor de Deus, na humildade do Senhor, e o Senhor nos preservará. O Senhor nos permitirá combatermos o bom combate, guardarmos a nossa fé, completarmos a nossa carreira com êxito. Ah, esse amém foi meio fraco. Completarmos a nossa carreira com êxito. Não só o meu êxito, mas o êxito de todos os que estiverem ao meu redor. Por isso eu te exorto, querido. Sabe por quê? Porque tem igrejas por aí que é só frufruzice. Só você é uma bênção, você é um servo do Senhor. O Senhor vai fazer isso, o Senhor vai fazer aquilo. Vai mesmo, o Senhor faz tudo. Mas você tem que fazer a sua parte. Quer ser santo, quer ser puro, quer ter coração limpo, quer não ficar aí vivendo dentro da igreja como se fosse uma pessoa que vive no mundo. Querido, se a gente não tomar cuidado, o mundo vem para dentro da igreja. E sabe qual é a porta de entrada? O nosso coração. O nosso coração. Então nós precisamos vigiar. Porque temos que ser sacerdotes, pelo menos do nosso coração, do nosso próprio coração. Se nós não formos sacerdotes que vigiam a porta do nosso coração, Jerusalém tinha 12 portas. E cada uma das portas era guardada por um sacerdote. Um ungido de Deus que estava ali naquela porta adorando a Deus, invocando a misericórdia de Deus sobre aquela cidade e pedindo a Deus que naquela cidade não entrasse nenhum mal. E nós somos sacerdotes das portas da nossa vida. Você é sacerdote das portas do seu coração, você é sacerdote das portas da sua casa, você é sacerdote das portas da sua jurisdição, seja um ministério, seja uma empresa, seja o seu ambiente de trabalho, o legado que te deram um profissional, o seu negócio, a sua jurisdição de autoridade, cuidando, zelando por funcionários numa empresa. Eu não sei qual é a sua atribuição, mas eu sei que no conceito divino você é um sacerdote que precisa guardar o seu coração do mal. Resistir às tentações, dizer não para aquilo que não vem de Deus. Amém? E isso vai fazer o quê? Com que estejamos nós protegidos e também protegidos todos ao nosso redor. Nós podemos ser importantes, podemos ser prósperos, podemos até ser ricos, mas o nosso coração não deve buscar essas coisas. Nosso coração tem que estar despretensioso, desligado disso. Porque quando no reino de Deus a gente verdadeiramente renuncia a uma coisa, aí que essa coisa vem atrás de nós. É verdade. Se o seu coração se desprender do dinheiro, o dinheiro vai correr atrás de você. Vai. Ele vem atrás de você. Ele te procura para cair no seu colo. Ele te procura para cair na sua conta. Ah, apóstolo, o senhor está exagerando. Não, é verdade. A graça de Deus será direcionada na sua direção de tal forma que oportunidades se abrirão, pessoas virão na sua direção, enviadas por Deus para te abençoar, para te favorecer, para te emprestar e até para te dar. Quem recebe aí? Dá um aplauso ao Senhor Jesus. Então nós podemos ser pessoas importantes, prósperas e até ricos. Eu já tenho ensinado que não é pecado ser rico. O pecado é pôr o coração na riqueza e esquecer o Senhor. Se o seu coração estiver 100% em Deus,
Você não vai nem precisar ir atrás de ganhar, de crescer, de prosperar, porque tudo isso vai vir atrás de você. Essas bênçãos virão e te alcançarão. Tem gente que só vive correndo atrás da bênção, e a bênção foge dele. Mas tem gente que corre atrás do Senhor das bênçãos, de em todo o tempo servi-lo, agradá-lo, adorá-lo e fazer a vontade dele. E quando a gente faz assim, as bênçãos vêm atrás de nós e nos alcançam. Amém? Não é que nem aquela outra que a gente vai atrás dela e não a alcança, porque ela foge de nós. Eu já fiz isso na minha vida. Eu já fui atrás de sonhos pessoais, sonhos materiais. Vivia trabalhando feito um louco. Deixei outros valores como Deus e a minha família de lado por causa de questões financeiras. Quero deixar bem claro, até porque tem gente nova aqui, que tudo isso foi antes de eu conhecer a Jesus, antes de eu conhecer a palavra de Deus. Quando a palavra entrou na minha vida, eu fui sarado desse mal. E eu parei de correr atrás dos sonhos, dos projetos e das coisas. E eu comecei a buscar a face de Deus, eu comecei a buscar fazer a vontade de Deus. Me preocupar com aquilo que Deus queria de mim, com aquilo que Deus esperava que acontecesse comigo. E quando eu me coloquei nessa rota, quando eu me fixei nesse alvo que é fazer a vontade de Deus, não ter outra vontade no meu coração, não ser fazer a vontade de Deus, as bênçãos todas começaram a vir para junto de mim, a vir para a minha presença. E uma grandiosíssima bênção que veio para junto de mim foi você. Você é muito importante para mim. Eu te amo. Você é o selo da minha vitória em Cristo Jesus. Se você se alegra com isso, dá um aplauso a Jesus. Os nossos discípulos, eles são a testificação viva de quem nós somos em Cristo Jesus. Amém? Então, se você tem discípulos, você tem valor. Se você tem discípulos, é porque o Senhor está fluindo com uma fonte através da sua vida. E se você ainda não tem, deseje isso. Porque ter discípulos é uma coisa maravilhosa. Ter discípulos é um sinal cabal de que o Senhor se agradou de você, te aprovou e te fez frutífero. Porque quer outras pessoas iguais a você, espiritualmente falando, na face da terra. Amém? Mas para que isso aconteça, é um trabalho permanente de limpar o nosso coração, de tirar do nosso coração a vaidade, a cobiça, a grandeza, a sede por poder. Porque há pessoas que o seu frenesi permanente é estar perto de pessoas importantes. E a única pessoa importante que eu e você desejamos querer perto de nós é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu sei que existem muitas pessoas importantes no mundo, mas se eu abrir mão de estar perto delas para estar perto da mais importante de todas, que aliás não é mais importante só nesse mundo, mas é a pessoa mais importante do universo, que é Jesus, as outras pessoas virão para junto de você. Elas virão te procurar. Deixa eu te dar uma boa notícia, é uma notícia profética. Pessoas importantes vão te procurar. Pessoas cheias de poder vão te procurar. Porque elas estão cheias de poder do lado de fora, mas a vida delas está um caos. Elas estão vazias. Por dentro elas são pobres, elas são miseráveis. E elas vão querer o que tem em você, que é a vida de Deus. Amém? Então, isso é fruto da gente renunciar essa coisa de querer estar perto dos grandes, dos importantes. E a gente buscar estar realmente, em todo o tempo, perto de Jesus. Eu preciso me aproximar cada dia mais de Deus. Não é fisicamente, não, é de forma espiritual. Amando a Ele, me apaixonando por Ele, tendo em mim a vida dEle, uma fé viva, uma fé que seja suficiente para me levar mais do que da minha casa para a igreja. É uma fé que não é suficiente só para me fazer uma pessoa com hábitos religiosos. É uma fé que seja suficiente para fazer de mim um adorador permanentemente. Amém? Uma pessoa que não vive sem Deus.
uma pessoa apaixonada por Deus, que não tem dificuldade de se entregar a Deus, nem entregar qualquer outra área da sua vida. Isso é ser verdadeiramente um filho de Deus e um discípulo do Senhor Jesus. E eu faço isso, eu faço de Jesus a pessoa mais importante de todas na minha vida. E Ele vai trazendo os importantes deste mundo para perto de mim e para perto de nós. É verdade. Porque eu fiz de Jesus a pessoa mais importante da minha vida, hoje se aproximam de nós empresários, políticos, pessoas revestidas de poder. Esses últimos tempos agora, você pode pensar, é só por causa do interesse da eleição. Não importa por que seja. As pessoas sabem que a igreja de Jesus representa referência na terra, que a igreja de Jesus tem autoridade e tem poder. E nós somos para eles um mistério. Um mistério que para alguns representa salvação. Porque eu não posso fugir dos políticos, porque eu tenho da parte de Cristo o dever de salvá-los. E eu não vou conseguir salvar alguém se eu fugir dessa pessoa, se eu não me permitir me relacionar com ela. Eu não vou poder salvar um homem rico se eu achar que a minha função em Cristo é só ficar no meio dos pobres, fazendo projeto Família Feliz lá na comunidade, lá na favela. Não, Jesus quer que a gente ganhe os pobres, os médios, os ricos. Os que não têm cultura nenhuma, os que têm alguma cultura, os que pensam que têm e os que têm bastante. É verdade, tem uns que só pensam que têm, que são muito sábios, mas são, na verdade, estultos, como diz a palavra de Deus. Então, isso é despojamento. Se for o projeto de Deus, as pessoas e as coisas importantes desta vida virão para junto de mim. Se não for, Senhor, leva, vai, tira, que siga o seu caminho. Você consegue compreender? Por quê? Porque eu sei que todos os planos, projetos e sonhos importantes, favoráveis para a minha vida, eles estão no coração de Deus. Deus já tem tudo traçado a seu respeito, querido. Você que tem que se esforçar para descobrir qual é o projeto dele para você. Porque o projeto é maravilhoso. Ó, 1000 vezes melhor do que o seu projeto. O projeto de Deus para nós é 1000 vezes melhor do que o nosso próprio projeto para a nossa vida. Então, onde está a sabedoria? Em buscar a face de Deus, em se entregar a Deus de todo o coração, para que Deus nos revele quais são os caminhos que, de antemão, Ele predeterminou para que andássemos neles. Nesses caminhos santos de Deus, você vai ser feliz. Nesses caminhos santos de Deus, você vai ser próspero. Nesses caminhos santos de Deus, você vai ser rico. Nesses caminhos santos de Deus, você vai ser um homem de honra. Um homem honrado, conhecido, famoso, como foi Abraão. Eu já tenho ensinado para vocês, e eu quero que vocês tomem posse de que toda a herança de Abraão, ela é nosso direito. Ela é também nossa herança, porque Gálatas 3:29 diz: e se sois de Cristo, sois descendentes de Abraão e herdeiros da mesma promessa. Todo o legado espiritual, emocional e material de Abraão, que envolve saúde, longevidade, prosperidade, riqueza, multiplicação e governo, é seu direito. Tudo depende de você fazer como Abraão. Crer em Deus para que isso te seja imputado como justiça, não se entregar ao assédio das aves de rapina. Quem recebeu esse discipulado aí já? Só isso? Quem foi no discipulado que falava sobre enxotarmos as aves de rapina da nossa vida? Levanta a mão aí, por favor. Jesus Cristo, meu Deus, ajuda os meus 12. Me ajuda e ajuda os meus 12. Passaram o discipulado. Ou então tem tanta gente nova nessa igreja que nem estão discipulados de 12 ainda. Que parece que 10% só da igreja ouviu essa palavra. Mas tá bom, Deus vai fazer ela chegar. Se precisar, eu prego ela no domingo que vem. Uma palavra linda, palavra poderosa, que ninguém pode deixar de ouvir. Falando sobre as 3 fases
na vida de um homem chamado por Deus. Primeira, ser de fato discípulo, como foi Abraão. Segundo, ser um líder. Você pode ser um líder. Só um líder. Líder comum, líder acomodado, líder satisfeito. Líder de resultados médios. De vida, eu diria, mediana, para não dizer medíocre. Você pode ser só um líder, já galgou um grande estágio. Mas você pode ser também um pai e uma mãe de multidões. E aí sim, se esse sonho estiver vivo dentro de você, você estará caminhando na direção de uma grande recompensa, não só para você, mas para todos os que acharem graça aos olhos de Deus de estarem perto de você. Essa é a palavra, que Deus faça com que ela chegue a todos os discípulos da Igreja El Shaddai, porque é uma palavra inspirada por Deus. Então, eu falava sobre isso, que a gente tem direito a todo esse legado, que é o legado de Abraão, mas existe uma condicional. O versículo 4 de Gênesis 12, depois que Deus fala de tudo que faria com Abraão, o versículo 4 diz assim: e foi Abraão e fez tudo conforme lhe ordenou o Senhor. Então, qual foi o mérito de Abraão nessa grande conquista? Se preocupar em fazer tudo de acordo como Deus lhe havia determinado. Amém? Quando a gente se atém a ouvir a voz de Deus, a se preocupar com o que Ele tem preparado para nós, e a gente se entrega a essa busca, então o Senhor nos abençoa ricamente. Há outros que a mente trabalha dia e noite, tentando achar uma maneira de ganhar dinheiro. A cobiça pode não ser só por fama, pode não ser só por poder, ou por estar em meio às pessoas importantes, ou nos lugares altos, nos lugares de poder ou de destaque. Há outros que o afã dessa pessoa é só ganhar muito dinheiro, é um trabalhar contínuo da mente para ficarem ricos. Vamos ler o que a Bíblia fala sobre essas pessoas que estão nessa rota, lá em 1 Timóteo 6, 9 e 10. 1 Timóteo 6, 9 e 10. Olha o que está escrito lá, ó. Ora, os que querem ficar ricos, está falando com a igreja, tá? É uma carta de Timóteo aos crentes. Então isso aqui não está falando dos ricos lá de fora, não. Está falando daqueles que querem ficar ricos dentro da igreja. Ora, aos que querem ficar ricos, preste atenção na diferença. Não está falando assim, aos que ficam ricos. Se Deus quiser dar o dom da riqueza para alguém, é jurisdição de Deus, é soberania de Deus. Ele está falando dos que lutam, dos que trabalham para ficar ricos. Aqueles cuja motivação e objetivo é esse, usando inclusive o poder da fé, usando inclusive a unção do Espírito Santo. Ou seja, há homens usados por Deus e há homens que usam a Deus. Versículo número 9. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Amém? Então preste atenção nisso. O que ele está falando? De que ninguém deve trabalhar para ficar rico. Querido, que você seja uma pessoa próspera, que você seja uma pessoa enriquecida por Deus, porque Deus pode te enriquecer em todas as áreas, na espiritual, na emocional e na material. Seja algo vindo como consequência de você amar o Senhor, de você servir ao Senhor de todo o seu coração. Amém? E essa prosperidade, essa riqueza espiritual, emocional e material, ela virá com a bênção do Senhor, aquela bênção que enriquece e não traz consigo dores, da qual eu falei há 2 semanas atrás aqui. Amém? Então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso me libertar
afãs, desses objetivos, e entender que dependermos de Deus, estarmos vazios e quietos, não significa fazermos voto de pobreza, nem abrir mão dos nossos sonhos, nem deixarmos o tempo passar sem que nós busquemos os nossos direitos. Não. Esperar em Deus significa crermos que, se buscarmos fazer a vontade dEle, a vontade do Senhor, todas as bênçãos virão e nos alcançarão. Eu não estou falando para você parar de trabalhar, para você largar tudo, ficar só aqui dentro da igreja orando, não. Deus te guarde, Deus te livre desse engano. Nós temos que vir aqui, buscar a face de Deus, adorarmos a Ele, com a nossa vida, com a nossa presença, com as nossas mãos levantadas, com o nosso louvor, com as nossas orações, com as nossas ofertas. Mas depois que Ele nos der como recompensa a unção, por tudo isso que fizemos na direção dEle, essa unção ela tem um objetivo. Qual é? Você ir lá fora e conquistar os seus sonhos. Você ir lá fora e ser uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa realizada, que vai ser referência para esse mundo que está num fracasso total. O mundo tem aparência de coisa linda e boa, mas a vida está destruída. O cara anda com um carro importado, a Cayenne, que custa 300 pau, mas o casamento já está no 12º, está na visão dos 12. Está na visão das 12 esposas. E ele paga pensão para todas, ainda bem que ele é rico, né? Que ele pode pagar pensão para 12 mulheres diferentes. Então não é isso aí que Deus quer. Deus quer na nossa vida o quê? Uma vida plena. Deus quer te abençoar com a bênção dele em todas as áreas da sua vida. Mas a chave é, como diz aqui o rei Davi, está no teu coração. Seu coração não ser soberbo, não ser um coração vaidoso, não ser um coração que cobiça grandes coisas, nem coisas maravilhosas demais para você. Não, é um coração que se aquieta, é um coração que se despoja, é um coração que aprendeu a descansar em Deus. Amém? Antes desse encontro meu com Jesus, eu corri atrás das coisas. Hoje eu corro atrás de agradar Jesus, e Ele trabalha e vem e traz todas as coisas para junto de mim. Eu quero profetizar que você vai ter essa condição de ser liberto, ter coração limpo, mãos limpas, coração despojado, desprovido, liberto de vaidade, de cobiça, de ganância, de grandes coisas, de forma que aonde você for, você vai expressar Jesus para o mundo e você vai ser como um imã que vai atrair as bênçãos de Deus, as coisas boas de Deus, as vidas preciosas para Deus. Se você recebe, dá um aplauso aí a Jesus. Eu já estou terminando. Israel viveu momentos de guerra, onde o Senhor disse: marche. Em outros momentos o Senhor dizia para eles: ataquem. Em outros momentos o Senhor disse: esperem, porque eu mesmo vou destruir os teus inimigos. Quando você lê aqui a história de Israel, a conquista da terra prometida, as guerras pelas quais eles passaram contra os inimigos que estavam naquela terra, você vai ver que há momentos em que Israel ficou só sendo orientado por Deus, e o Senhor dizia: ataque, avancem, façam assim, façam assado. E tinha momentos também que Deus falava assim para eles: fiquem quietos, esperem. E quando eles estavam lá esperando para ver qual seria a próxima ordem de Deus, Deus entrava no arraial do inimigo, os inimigos começavam a se matar entre eles. Já leram textos assim? Se não leram, precisam começar a ler mais a Bíblia. É verdade, porque está cheio desses textos lá. Ler a Bíblia é bom. A Bíblia recarrega a nossa bateria espiritual. Quando você está fraco, você começa a ler a palavra de Deus, você começa a ficar com a sua fé fortalecida novamente. Amém? Há pessoas que, em meio às batalhas e pressões, elas erram por não dependerem do Senhor. Preste atenção que Israel, nas guerras onde eles ouviram a voz de Deus e obedeceram,
o avance, o recue, o espere, eles foram sempre vitoriosos e muitas vezes eles não precisaram nem pôr a mão no sangue. O próprio Senhor os livrou de terem que pelejar e que lutar, porque o Senhor peleja por nós. Eu quero que você entenda isso. A tua guerra não é sua. Se você tomar a guerra para você, você pode ficar cansado, desgastado, pode ser até no meio dessa guerra ferido. Mas se você entregar sua guerra para Jesus, Ele vai pelejar por você, porque do Senhor é a guerra. Vamos dar um aplauso a Ele? Há pessoas que em meio às batalhas, às pressões, às tribulações, elas erram por não dependerem do Senhor, se desesperam, se precipitam, se voltam contra Deus e contra aqueles que Deus está tentando usar para ajudá-los. Nós precisamos entender que há momentos na vida em que a melhor estratégia é confiar em Deus e esperarmos para ver o que Deus vai fazer da nossa vida. Há momentos na vida que não tem o que você fazer, filho. Não adianta você chorar, não adianta você gritar, não adianta você jogar no chão, não adianta você ir embora. Não adianta. Tem momentos que Deus prova para nós, na nossa vida, eu já vivi momentos assim, por isso eu tenho autoridade para falar, Ele prova para nós que nós estamos de mãos atadas. Sabe aquela situação da sua vida que você chega e fala assim, Senhor, eu fiz tudo que estava ao meu alcance, não dá mais, agora é contigo. E nessa hora, o que a gente tem que fazer? Se desesperar? Se rebelar contra Deus? Murmurar? Não, o Senhor não merece isso, Ele nos ama. Se nós confiarmos nele, se nós nessa hora pedimos a Ele, Senhor, vem e faz aquilo que eu não consegui fazer, o Senhor toma a nossa causa e Ele começa a agir. Sabe aquela pessoa que você fica falando? Vai para a igreja, filho. Vai para a igreja, marido. Vai para a igreja, homem. Você tem que ir para a igreja, meu irmão. Você tem que ir para a igreja, meu discípulo. Para de falar com o homem e começa a falar com Deus. Fala com Deus e depois espera nele. Porque esse é o princípio da ação do Espírito Santo. Quando a gente para de falar, o Espírito de Deus começa. E às vezes a gente não tem poder para convencer as pessoas, mas Deus tem. Então o seu marido, o seu filho, seu discípulo que estão meio naquela rota de desvio, eles vão ouvir a voz do Espírito Santo. Mas primeiro você tem que aprender a se aquietar, porque Davi está falando, a minha alma se aquietou. Eu descansei nos braços do meu pai. E quem descansa, quem dorme, para de falar. Então quando a gente para de falar, Deus começa. Quando a gente para de querer fazer tudo angustiado com a nossa própria força, a gente escuta a voz de Deus e Deus fala assim, calma, filho, eu estou no controle de tudo, eu estou no controle da sua vida, eu vou fazer por você. E vai custar menos, vai ser mais fácil, vai ser maravilhoso, muito melhor do que do jeito que você estava pensando. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus que faz infinitamente mais do que tudo que nós podemos pedir ou pensar. Então, qual é a melhor estratégia? Confiar no amor de Deus, nos aquietarmos nos braços dele, e esperar que o Senhor faça o melhor por nós, pois Ele nos ama. Amém? O que é que hoje, nessa manhã, está afligindo a sua alma? Fica de pé aí. Louvor, por favor. O que é que tem inquietado aí seu coração? O que é que está te afligindo? O que é que se tornou aí na sua vida uma preocupação crônica? O que tem deixado você ansioso? Tão preocupado em resolver as coisas, que isso está até te roubando de desfrutar de comunhão com Deus. Quero te dizer nessa manhã que Deus sabe, viu? De tudo. Ele sabe de tudo da sua vida. Ele não só te conhece,
Ele não só vive 24 horas por dia ao seu redor, como Ele mora dentro de você. Então até o que você não fala, Ele sabe. E se você tem ficado aí aflito, angustiado, desesperado, o Senhor nessa manhã, Ele quer trazer paz de volta ao seu coração. Ele quer que você tenha esse ato de entregar a Ele essas coisas. É como o Senhor está dizendo nessa manhã, essa guerra não é sua. Se você vai querer fazer com sabedoria humana, se você vai querer fazer com a força do braço, aquilo que só Deus pode fazer, o resultado disso será a frustração. Mas se você, nesse dia, ouviu a voz de Deus te dizendo: filho, eu estou no controle de tudo. Aprende a confiar em mim, aprende a descansar em mim. E você, de fato, relaxar, você se voltar para fazer aquilo que vai agradar a Deus. Então Deus vai fazer o melhor por você. Ele vai trazer a tua libertação, Ele vai trazer a tua cura, na área que for. Não tem área onde Deus não possa operar. Não tem milagre que Deus não possa fazer. Não tem homem caído que Deus não possa levantar. Não tem casa destruída que Deus não possa restaurar. É verdade. Não existe pecado que Deus não possa perdoar. O que traz a destruição é o pecado. E não há pecado que Jesus não possa perdoar depois daquilo que Ele fez na cruz do Calvário por nós. Mas nós precisamos nos arrepender de queremos tomar para nós algo que não é a nossa chamada, que não é a nossa função. Nós precisamos nos arrepender de muitas vezes queremos ser maiores, melhores do que Deus. Porque pequenas atitudes denotam isso, que a gente sabe mais do que Deus, que a gente pode mais do que Deus, porque a gente se esquece dele, a gente se afasta dele, quando na verdade nós precisamos dele e só ele pode nos salvar. O que está te angustiando? O que tem sido a sua guerra, a sua luta, a sua aflição? O mesmo Deus que deu vitórias a Israel, Ele está aqui nessa manhã. Ele é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Então lança sobre Ele, lança na cruz agora as tuas angústias, as tuas aflições, as tuas dores, porque o Senhor quer te conceder alívio, o Senhor quer te conceder paz, o Senhor quer te levar de volta ao caminho, o caminho do êxito, o caminho da conquista, o caminho das coisas lindas e preciosas que Ele preparou para você. Mas você precisa entregar o seu caminho ao Senhor, confiar nele, porque o mais Ele fará. Amém? Fale com Deus agora, é um momento de oração. Eu nem vou me preocupar muito que o culto atrasou. Esse momento é muito importante na sua vida, porque Deus vai remover muitos fardos hoje. Peça perdão a Deus por querer expressar maior sabedoria do que Ele. Peça perdão a Deus por você estar afligido, por ter tomado a luta para você mesmo. Devolve a guerra para Ele, devolve o problema para Ele. Lança a tua dor, lança a tua aflição, a tua prisão lá na cruz. Se você quiser sair do seu lugar, pode sair. Menos
Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça e eu diminua, ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Senhor Jesus, nós te damos graças, meu Deus, porque o Senhor é o nosso alicerce, o Senhor é a nossa cobertura, a sua mão forte e poderosa, ela está sempre estendida sobre nós, porque o Senhor nos ama. O Senhor é aquele que vela por nós, que vigia por nós, que intercede por nós. Então eu quero colocar diante do Senhor, Pai, o meu próprio coração e o coração de cada filho teu que está aqui nessa manhã, o coração de cada um que nos assiste, Pai, pela internet, o coração de cada pessoa, Senhor, que faz parte dessa igreja, desse ministério. Eu coloco todos perante o altar do Senhor, pedindo que o poder que há no sangue de Jesus nos purifique completamente e que o Senhor nos dê esse coração limpo, puro, despojado, despretensioso, esse coração que está completamente vazio, Senhor, desprovido de vaidade, de cobiça, de inveja, de grandezas, de anseio, de motivações por riquezas. Que o Senhor nos liberte de tudo isso, que o Senhor nos livre da soberba, porque fazendo assim o Senhor estará nos livrando de um grande mal. Livra, Pai, os filhos da igreja El Shaddai, livra todos aqueles que estão ouvindo essa palavra desse grande mal que é a soberba, procedente do coração do maligno, a soberba da vida, a soberba deste mundo. Nos livra, Senhor, desse mal e nos livra da queda. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Oro clamando, Senhor, para que em nome de Jesus o Senhor nos dê um coração pronto, um coração que busque, sim, mais do que todas as coisas, te conhecer, realizar a tua vontade, fazer se cumprir, Pai, a tua palavra aqui neste mundo, através das nossas vidas e através das vidas que serão atraídas a nós, porque a tua vida, porque o teu Espírito habita e opera em nós ricamente, em nome de Jesus. Que todo tipo de dom perfeito, que todo tipo de valor espiritual, a começar do teu amor ágape, seja abundante, Pai, no espírito da igreja El Shaddai. Que haja temor, que haja fé genuína, que haja humildade, Pai, para que o Senhor, considerando tudo isso, cumpra para conosco a tua palavra no tempo certo. Aquele que se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, no tempo certo, será exaltado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus.